Olá, muito boa noite. Vamos olhar hoje para a proteção da criança à luz da legislação angolana. É o tema de hoje para o seu especial debate aqui na Girassol TV, edição de segunda-feira, 3 de junho de 2024. E é um tema selecionado exatamente por causa do mês que estamos a vivenciar. No último fim de semana celebrou-se o Dia da Criança. Estamos a falar exatamente do dia 1, sábado, e estamos em festa, mas também a refletir sobre aquela que é hoje a situação da criança em Angola. São nossos convidados José Fernandes, que é sociólogo. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto, e boa noite aos telespectadores e também aos colegas do painel. E aqui, pondo agora a legalidade e também o respeito pelas senhoras, vamos cumprimentá-las. Né? Boa noite, Elisa Gurgel, que é diretora adjunta do INAC. Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite e boa noite às minhas colegas, os colegas do painel, e os telespectadores, e um beijinho especial para todas as crianças. Aqui à direita temos Massoche Vigário, que é psicóloga e também pertencente à Direção Nacional de Saúde Pública. Bem-vinda. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Obrigada, Alberto. Boa noite a todos os telespectadores e gratidão por este mês, que um dia todos fomos crianças. Queremos manter esse espírito. Muito bem. Carla Patrícia Correia, que é subprocuradora da República. Boa noite, bem-vinda. Muito obrigado. Muito boa noite. Por ter atendido ao nosso convite. Muito boa noite, muito obrigada aqui aos colegas. Em nome da Procuradoria-Geral da República, quero agradecer o convite que nos foi direcionado e dizer que o mês de junho é o mês mais bonito do ano. Só perto para o mês de novembro. Vamos olhar então para as notas deste debate. Como disse, vamos olhar hoje para a situação da criança à luz da legislação angolana. Angola registrou avanços na implementação dos 11 compromissos com a criança, principalmente no compromisso número 1, que tem que ver com a esperança de vida ao nascer. Esta é uma afirmação do INAC, da pessoa do seu diretor-geral Paulo Calesse. Segundo dados do INAC, atualmente há menos mortes de crianças logo ao nascimento. O acesso à vacinação, bem como o acompanhamento das mulheres gestantes, teve melhorias se comparado aos últimos 20 anos. Começamos exatamente com a visão do INAC, a doutora Elisa Gurgel. Qual é a visão da instituição que ajuda a dirigir sobre aquilo que é hoje a legislação em vigor no país e as medidas que o governo tem adotado, se são suficientes para proteger a criança como tal? Mais uma vez, boa noite. Dizer que nós temos sim legislação à altura relativamente à proteção das nossas crianças. Só a partir da Constituição da República de Angola, que quer no artigo 35º.6, quer no 80º, que fala também da responsabilidade não só do Estado, das famílias e das instituições. Estamos a falar da Carta Africana que existe a nível do continente africano, da CDC, que foi da Convenção dos Direitos da Criança, que é internacional, que foi a adoção em novembro de 89, e no ano a seguir, a 5 de dezembro, Angola ratificou imediatamente a Convenção, que deu origem então à Carta Africana. Estamos a falar depois da Lei 25/12 de 22 de agosto, que é a Lei de Desenvolvimento Integral da Criança, à luz dos 11 compromissos, onde envolve todos os departamentos ministeriais, com a responsabilidade desde o primeiro compromisso, esperança de vida ao nascer, até o 11º compromisso. Então são vários departamentos ministeriais, e como também ONGs, a sociedade civil, no seu cômputo geral, bem como as igrejas, para que todos nós possamos trabalhar para o bem-estar da criança. E à luz disso foram surgindo outros documentos, a par da legislação da República de Angola, vigente na República de Angola, porque agora nós temos não só os POPs, também temos as portas de entrada, que estamos a falar dos fluxogramas, onde quando uma criança está numa aflição, qual é a porta de entrada? Se foi encontrada na polícia, e que mecanismos depois? E todos esses deram também a grande responsabilidade do INAC à luz da proteção do sistema de proteção à criança, de onde todos nós, porque a família faz parte do sistema de proteção à criança, os departamentos ministeriais, as ONGs, todos nós juntos somos mais fortes, como é que começa esta cadeia de proteção à criança? Se diz na gíria, porque todos nós temos que proteger a criança. Há um ditado que diz, é necessário que uma aldeia, alguém de uma aldeia
cuide, um elemento cuide das crianças, sim, é necessário, porque todos nós devemos andar. A criança agora ela não espera. E no quadro da prioridade absoluta das nossas crianças, temos sim que todos trabalhar. Porque a criança deve nascer no seio da família. Eu digo isso porque ela dá no começo o primeiro período de socialização, o primeiro momento de socialização, aquela interação, porque quem protege a criança logo à partida é a família. E até porque pai e mãe, quando estão naquele período da concepção, da mãe estar gestante, não é só a mulher que está gestante, né? Também o pai, e são eles obrigados a irem para o hospital ou para uma unidade hospitalar. Ali nós estamos a falar do compromisso número 1, da esperança de vida ao nascer. E como é que é essa proteção? Quando a mãe está gestante, é bom que todos os papás conversem no ventre da esposa, porque o nosso bebê lá dentro está a escutar. E às vezes, quando há muita violência, estamos logo à partida a violentar a criança ainda no ventre da sua mãe. Já vamos voltar a olhar para esta questão da esperança de vida. Dr. José Fernandes, com esta cadeia de instituições que são chamadas para a proteção da criança, como é que olha hoje para as famílias que temos, se têm estado a cumprir este papel que é de proteger primeiramente a criança, só depois o Estado e as outras organizações? Exato. Alberto, acho que é fundamental essa questão, mas antes disso uma nota muito rapidamente. Notemos que essa questão dos direitos da criança começaram efetivamente com a Carta das Nações Unidas em 1959. Faz, em novembro deste ano, 65 anos desde que o assunto proteção e direito das crianças é colocado na mesa, ao nível do mundo. Depois, obviamente, a legislação angolana é inspirada na Carta do Direito Africano, na Carta das Nações Unidas, os 11 compromissos, tudo isso se conforma. Agora, o papel da família angolana, historicamente, tem se marcado muito, obviamente, na proteção da família. Como? Se olharmos uma coisa muito básica, na cultura dos grupos etnolinguísticos bantus, e às vezes aqui há um choque de debate, há um choque de percepções de que é na cultura bantu onde existe muitos tabu para a proteção da criança, mas por um lado, se você notarmos nos Umbundo, nos Quanhamas, nos Chokwe, nos Luxase, nos Mbundo, notamos que há evidência muito clara sobre uma estrutura montada ao nível de família para proteger a criança. E se bem que hoje também reconhecemos que é na família onde a maior parte da violência sobre a criança ocorre, parece uma contradição óbvia, mas isso não tem nada a ver com aquilo que é o pensamento cultural do angolano, da família angolana, sobre a necessidade de proteger a criança. Em todos os grupos etnolinguísticos não vamos encontrar nenhuma visão que discrimina ou que maltrata a criança. E isto é alinhado com aquilo que está na Constituição angolana e é alinhado com aquilo que é descrito nos 11 compromissos da criança. Quer dizer que a família, sob o ponto de vista conceptual, a família angolana, emanada na visão da igreja, emanada na visão da administração pública, emanada na visão das outras comunidades, está estruturada exatamente para proteger a criança. Sr. Vigário, na prática, esta família que é chamada a dar os primeiros passos na proteção tem estado a cumprir este papel, porque também falamos aqui que se é lá onde deve ser protegida a criança, é também lá onde, nos dias de hoje, esta criança tem estado a sofrer os maiores problemas, as violações, os abusos, a violência doméstica. De facto, quando falamos nos direitos da criança, nós estamos a olhar que a criança precisa e merece uma vida que seja segura e saudável. E há uma responsabilidade dupla, que é da família e do Estado. E quando olhamos para a família, estamos a pensar que essa família está inserida numa comunidade, logo há uma corresponsabilidade também do próprio meio onde a família está inserida. E eu gosto de reafirmar, porque não é uma frase, não é um pensamento, não é uma evidência minha, que a estabilidade emocional das crianças depende da estabilidade emocional dos adultos. Logo, se a criança nasce num seio familiar, onde os progenitores, os provedores, aqueles que realmente são a estrutura de segurança da família, não têm estabilidade emocional, automaticamente descamba tudo.
E, infelizmente, nós temos observado cada vez mais esse cenário. Daí a responsabilidade também da estrutura de Estado, não só na questão da legislação, mas fundamentalmente na aplicabilidade desta mesma legislação. E hoje, quando eu olho para famílias que não trazem esse suporte que deveria garantir a estabilidade emocional das crianças, estamos a olhar nas oportunidades que essa criança ou essa família tem dentro da própria sociedade. O que é que as escolas fazem para assegurar um ambiente saudável para essas crianças? O que é que as creches, os infantários fazem para assegurar? O que é que a própria comunidade faz? O que é que os ministérios diferentes, não só dentro daquilo que é a componente social, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade. Não é só o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, não é só o Ministério da Saúde, não é só o Ministério da Educação, nem tampouco da Justiça, porque todos nós viemos de uma família. E é muito importante que a gente garanta esta segurança, mas uma segurança saudável para as crianças, porque de facto eles são o garante do futuro desta nação. E nós vimos depois como a sociedade fica totalmente disfuncional quando, a partir da base que é a família, não há esta segurança, essa estabilidade para que a criança tenha de facto uma visão de inclusão, uma visão de bem acolhida em diferentes meios onde a criança está. Hoje, por hoje, é muito frequente ouvirmos as pessoas, nem sendo profissionais de saúde, darem diagnósticos por algum comportamento desajustado da criança que pode ter reflexo não só na estrutura da família, mas no outro meio onde ela está inserida. Okay. Então é importante que as famílias tenham de facto essa visão de cuidado também. Doutora Carla, enquanto Procuradoria-Geral da República e vocês que trabalham como garante da legalidade, qual é hoje a vossa visão quanto à proteção, à lei que temos, ou às leis que temos, os vários documentos para proteger a criança, na prática têm sido aplicados e quando assim não acontece, que medidas a PGR tem tomado para repor a legalidade? Nos termos do artigo 186 da nossa Constituição, enquanto Ministério Público, representamos os menores, os incapazes e os ausentes. Neste caso em concreto, e é muito importante que se frise, o Ministério Público representa os menores, não só nas áreas específicas, que é da família e da justiça juvenil, mas também na área laboral, na área do cível. Se houver alguma situação que implique uma situação em que o menor esteja, que é vulnerável, nós temos que atuar. O Ministério Público tem aquela função, para além de ser fiscal da legalidade, representar o menor. Tem várias funções, mas que tem que ter aquela capacidade heroica de poder tanto dar atenção à criança enquanto vítima, não é, protegendo-a, quanto à criança enquanto agente que praticou uma ação tipificada como crime e também ao próprio ofendido, não é, do facto que a criança cometeu. Isso falando da Sala da Justiça Juvenil. Porque quando as coisas não funcionam na família, a tendência é a criança desviar-se, não é? A criança entra em conflito com a lei e, como sabe, elas são consideradas inimputáveis até os 15 anos de idade, nos termos da nossa lei, do nosso novo Código Penal. E desta forma, a Sala de Justiça Juvenil aplica medidas. Não aplica a partir apenas... dos 16 anos, esta criança já pode responder por algum crime? A partir dos 16 já responde criminalmente, já é considerada imputável. Ou seja, o legislador diz que a criança já tem capacidade de perceber a ação cometida por ele próprio. No caso abaixo, entre os 12 e os 15 anos de idade, a criança está numa formação da sua personalidade e é devidamente representada pelo Ministério Público, mas existe aqui uma coisa que é fundamental. Esta questão à volta da criança gera uma responsabilidade solidária, por força do artigo 35, número 6, que a doutora Elisa já referiu da Constituição, porque Angola acolheu a doutrina da proteção integral da criança, em que vem chamar a razão, em termos de responsabilidade, a família, em primeiro lugar, o Estado, em segundo lugar, e a sociedade em terceiro lugar. Portanto, e não foi por acaso, a ordem não está na Constituição por acaso. É família, porque a família é o núcleo fundamental para o desenvolvimento saudável e harmonioso da criança.
Portanto, se a família não funciona, a criança não funciona. E quando a família não funciona e a criança não funciona, o Estado tem esta obrigação de intervir. E então, em termos de legislação, respondendo à questão que me colocou há bocado, nós temos muitas leis, muito bem feitinhas. Nós aderimos à Convenção sobre os Direitos da Criança 5 de novembro de 1990. A Convenção foi aprovada a 20 de novembro de 1989. Hoje posso dizer, até 1997, 2 únicos países não tinham aderido ainda, não tinham ratificado, que era a Somália e os Estados Unidos. Hoje só os Estados Unidos é o único país que não aderiu à Convenção sobre os Direitos da Criança. E desta forma, eu posso dizer que nós temos muita legislação que protege a criança. Nós temos a própria lei do julgado de menores, que é a Lei 9/96, 19 de abril. Portanto, 96 já lá vão quase mais de 20 anos que a lei existe. Muita coisa foi feita, mas é necessário fazermos muito mais. Quando fala mais, refere-se exatamente aqui e aqui. Os senhores podem também participar, está lançada esta conversa. Executar o que está na lei. Onde é que quem estava a falhar? Cada um deve fazer a sua parte. Cada um deve fazer a sua parte e fazer cada vez melhor a sua parte. Quando se fala da criança, não tem como não juntar vários setores. A justiça, a saúde, o interior, o Ministério do Interior, por exemplo, a educação. Por quê? Porque aquelas medidas que a Sala da Justiça Juvenil aplica chamam a colação a responsabilidade destas instituições. O Tribunal aplica as medidas, decide. O Ministério Público recebe uma participação em que a criança cometeu uma ação tipificada como crime e vai então recolher os fatos, vai acusá-la e vai levá-la para julgamento. Neste julgamento, nós, enquanto magistrado, juiz, procurador, espíritos assessores, temos que estar despidos das nossas vestes negras para não intimidar o menor. Ok. Doutora Carla, vamos convidar também os outros senhores a participar desta conversa. E doutora Elisa Gurgel, o INAC falava que legislação não falta, mas vocês sentem a necessidade de reforçá-la, de divulgar mais, no sentido de que todos conheçam a sua tarefa neste processo de proteção da criança? Ela tem sido divulgada, precisamos melhorar cada vez mais a sua divulgação e que cada setor responsável, porque é um todo, quando chamam-se todos os departamentos ministeriais, ONGs, associações, igrejas, que fazem parte desse sistema de proteção da criança, significa dizer que todos nós temos que trabalhar no quadro do superior interesse da criança. E notamos às vezes um vazio. Devemos ir nós. Imagina só, a criança está ali, abandonada, ou a criança foi vítima de maus tratos, como acontece, ou instrumentalizada, qualquer coisa do gênero. Nem todos nós, enquanto cidadão, né, dos cidadãos angolanos, o que é que pauta mais? É pegar num telemóvel uma fotografia, postar nas redes sociais que a criança foi espancada. Tem dado resultados, sim, mas às vezes até estigmatizamos a criança. Em vez de nós, enquanto adultos, irmos na proteção da criança. Porque cada um de nós deve proteger a criança. Se anteriormente era a aldeia toda para proteger uma única criança, e repare que quando se tocava numa criança num determinado local, os vizinhos todos iam para a defesa da criança. É necessário que todos nós saibamos que a criança do vizinho é nosso filho. A criança que foi à escola e foi vítima de maus tratos, nós devemos protegê-la. A criança que está na rua por qualquer situação, deve haver essa preocupação e não delegar. O que é que acontece em muitos casos? É o julgado de menor, é a justiça juvenil, é a sala de família, é o INAC. Não, todos devemos ir atrás da criança. E quer mesmo a lei 25/12, dá a possibilidade da existência da linha SOS Criança. Por isso é que ela existe. Está na lei. Ela existe e tem os pontos focais. Quais são? Polícia, saúde, ação social, no âmbito da proteção. Imagina como a criança é instrumentalizada, é abusada sexualmente, é vítima de maus tratos no seio da família. A tendência é reunir-se e ver quem está em condições ainda na família, não no local onde ela foi vítima de maus tratos, para cuidar. Caso não, a ação social tem a responsabilidade
da proteção da criança. Então, significa dizer que todos nós temos que trabalhar, mas ali a grande responsabilidade das nossas famílias. Disse a doutora Carla, onde é que a criança nasce? Na família. Deveria nascer lá, no seio da família, pai e mãe, porque a recepção do novo ser e recebido com todo o amor possível, todo o carinho e toda a proteção. Porque se eu quero ver uma criança bem, eu tenho que saber construir bem. Está aí a legislação, está a família e tem responsabilidade. Nós hoje delegamos, quer ter cuidado das nossas crianças a terceiros. E ali falhamos muito. E também temos a família tem uma responsabilidade, não só na proteção, nos cuidados, até a Lei 25/12, no seu artigo Doutora 9 Elisa, diz e isso. já falamos aqui, nós temos sim esta legislação, mas todos os dias ouvimos casos de crianças violentadas, crianças abusadas, crianças abandonadas. O que é que o Estado, o que é que em termos, as instituições, estas que acabam aqui de elencar, os vários departamentos ministeriais, a Procuradoria-Geral da República e as organizações devem fazer no sentido de corrigir estes males que nós já acabamos por identificar? Primeiro, a criança deve ser tratada como um adulto e não como um ser humano e não como um objeto. O que é que acontece em várias famílias? Delegamos a criança em último plano. Eu estou a comer algo. Onde é que começa tudo? No seio da família. Eu estou a comer algo de bom e às vezes a criança está ali à espera, à volta do pai, a ver os pais alimentarem-se e ele é o último. Um outro aspecto. A criança é vítima. Onde é que acontece a maior parte dos casos? Na família. É abusada lá. E depois nós dizem, não, nós vamos reunir o núcleo familiar, o Conselho de Família vai reunir para analisar o caso da criança. Não estamos a ver os problemas psicossociais que advêm dali. Os traumas, as consequências do abuso, as consequências dos maus tratos. Então, por isso é que nós, enquanto instituição, chamamos a responsabilidade da família e nós defendemos que o lugar da criança não é num centro ou num lar. O lugar da criança é com e na família. José Fernandes, não tem havido estas instituições que nós identificamos, não se têm furtado cada uma a sua responsabilidade? Mas é óbvio que sim. Falando desta maneira, falando do seu ponto de vista legal, do seu ponto de vista da criança na lei, parece que Angola é um mar de rosa para as crianças, enquanto sabemos que não é bem assim. E me parece uma tendência de... Aí eu não estou muito de acordo com a doutora Elisa e eu peço desculpa por isso. Me parece que o problema começa na família. A minha percepção em Angola é que, felizmente, a família angolana é das poucas instituições que cumpre com o seu papel neste país. Se nós olharmos para as outras instituições, nomeadamente instituições do Estado, em relação àquilo que está previsto na Constituição, na legislação e tudo, é uma diferença muito grande. Não vamos desenhar um cenário de que a lei protege a criança, protege sim, mas se nós mensurarmos e ver o impacto dessas leis na melhoria da qualidade de vida da criança, é muito negativo. O cenário, a avaliação vai ser negativa. E mais, hoje, quando olhamos para a família, a própria família precisa ser capacitada. Nós estamos num cenário macroeconômico, macrosocial, com uma séria dificuldade que a família passa. Se a questão do desemprego parental, um pai e uma mãe que não trabalha, isto tem impacto imediato na criança. Quem é que tem a responsabilidade de criar esse emprego parental para a mãe e para o pai? Quem é que cria desempregados numa sociedade? Como é que um casal de desempregados vai educar o filho? Quem é que não constrói escola? Essa questão de criança, mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Quer dizer, nós estamos num cenário, estamos a tentar desenhar uma situação de que não, a lei está bem feita, provavelmente a família que não tem sabido cumprir o seu papel. Não, isto não é verdade. Para mim, e a observação que eu faço, os estudos estão aí, indicam, a família angolana é das poucas instituições que cumprem com o seu papel. Claro que temos casos de famílias que falham, que cometem, mas não podemos generalizar. Os casos sociais são analisados do geral para o particular e não do particular para o geral. Portanto, a minha percepção, repito, temos sim famílias que têm sido um grande desafio para as crianças, mas a grande maioria da família angolana felizmente cumpre com o seu papel.
Lisa Gurjão, Eu não para sei. rebater, Bem, enquanto responder, caso seja necessário. sociólogo, não posso. Sabe, o doutor fez os seus estudos, né? Mas enquanto técnica do INAC e para aquilo que são os resultados que nós vivenciamos, é só para terem uma ideia. Nós estamos no mês de junho agora e do período de janeiro até maio tivemos mais de 6.403 casos de fuga à paternidade. A nível nacional? Sim, estamos a falar em pouco tempo. E estou a dizer dos casos que chegam à nossa instituição. Em sã consciência, podemos elencar, sim, vários aspectos. Muitas famílias estão desempregadas, mas também nós temos que ter a cultura da programação da vinda aos nossos braços dos nossos filhos. Eu todos os dias, eu não estou a defender, nem estou a estigmatizar as famílias. Estou a dizer como estão as nossas crianças hoje. Temos famílias extremamente vulneráveis, nós acreditamos, mas também temos um número de famílias jovens de 38 anos de idade que já têm mais de 7, 8, 9 filhos. Não temos capacidade para suportar, para orientar, para fiscalizar. O Estado tem responsabilidades, à luz da Constituição, à luz de todos os documentos reitores, sobre a família, mas a família tem responsabilidades de cuidar como vou trazer o meu filho ao mundo, como orientá-la, como ir à escola. Temos, sim, senhora, temos que velar pela questão da educação, da questão da saúde e todos os outros aspectos. É preciso também nós aqui situarmos... Já mesmo para terminar. No compromisso número 3 dos 11 compromissos, que é o registro de nascimento, e nós deparamos-nos com muitos pais, muitos progenitores, estou a falar dos dois sexos, que não têm uma identificação para poder registrar o seu filho. E não são 2, 5, 10 casos. São muito mais. Eu trago 10 filhos ao mundo, nenhum está na escola, só estão na explicação. E não tem bilhete de identidade. Estamos a falar de um pai de 60 anos, que tem um filho de 40 anos, que tem um neto de 20 anos e que já tem um bisneto de 5, de 6 anos e que nenhum deles está no sistema de ensino porque o pai não foi. Quantas campanhas públicas de registro de nascimento já existiram? Não estou aqui a defender, mas é um trabalho concreto. Nós também temos que ser realistas. Já se realizaram campanhas de registro para as crianças, inclusive para os próprios adultos, para possibilitar que o adulto faça registro ao seu filho. Ok, doutora Maçãs Vigário, nesta questão por exemplo, falamos aqui da fuga à paternidade e da própria responsabilidade da família. Que consequências é que uma criança que não se vê protegida no seio familiar poderá ter quando adulta? Eu estava à espera dessa questão. Estava à espera dessa questão pelo seguinte: nós temos hoje um peso atribuído aos adultos por conta daquilo que são os efeitos da disfuncionalidade social, mas esses adultos trazem uma expressão de uma consequência de infâncias que também foram traumáticas, muitos deles. Só em 2023 nós tivemos cerca de 8.056, se não me engano, registros de violência doméstica. E são dados do MINARSE do país. E nós temos consciência que não são dados totalmente fechados, porque falta-nos acesso a determinada informação. Esses atos de violência doméstica, maioritariamente, são praticados por adultos. E neste contexto familiar, estão crianças, mas muito do que são atos de violência doméstica que hoje passa a ser um crime público e as pessoas devem de facto denunciar, e são esses números que nós temos acesso e podemos falar hoje, são de pessoas que já vão ganhando uma literacia, uma consciência, uma educação sobre o que é de facto uma violência. E, infelizmente, isso não é uma iliteracia por parte de pessoas que, de facto, têm um nível social baixo, porque até no nível alto nós encontramos um desconhecimento sobre o que é uma violência doméstica. E olhar para isso é nós nos remetermos, e aqui vou contrariar um pouco o meu colega sociólogo, que
na família, nós temos sim modelos de família exemplares, temos sim muito boas práticas dentro de determinadas famílias, mas a nossa sociedade infelizmente grita por socorro e nós temos assistido todos os dias os registros dos atos de violência e negligência praticados por crianças sobre as crianças e mais uma vez não são dados fechados. Estará a dizer que a família também não tem estado a cumprir na íntegra a sua responsabilidade? Onde é que eu quero chegar? Muito do que acontece a estas crianças é consequência de um padrão de comportamento de repetição, de adultos que acharam que cresceram daquela forma e que foi algo normal e que é normal que se repita. E onde é que nós estamos agora? Pedir que os mesmos adultos protejam as crianças e é um conflito de valores, porque eu venho de um contexto cultural e aqui é importante frisarmos a cultura, porque nós estamos a vencer determinadas barreiras de culturas que são pouco funcionais, pouco seguras, porque as consequências nós vimos como determinados adultos comportam-se e protegem o facto de que é normal os atos de violência que nós recebemos. Quando a gente vai para uma escola e encontra pais que dizem para o professor, eu autorizo que bata nos meus filhos, isso não mata, todos nós passamos por isso e não há qualquer problema. E muitas das vezes as consequências depois, porque eu trabalho com professores no sistema de educação ou de formação dos professores para essa mudança de paradigma, e o que nós ouvimos é que este mesmo pai que diz eu autorizo, quando o professor depois bate, é ele que vai cair em cima do professor porque não devia isto e aquilo. Que consequências é que isso traz para a criança? A criança de ontem é o adulto de hoje. A criança de hoje vai ser o adulto de amanhã, que vai repetir o mesmo padrão. E o que nós vimos, a Carla falou sobre a questão dos conflitos com a lei, o desvio de comportamento, mas muito do que é repetição de padrão dentro de casa, conflitos entre os próprios irmãos, irmãos que violam irmã, irmãos que matam irmãos, porque há uma disfuncionalidade, por exemplo, olhar para a questão do abuso de substâncias, já vem do avô para o pai e para o filho, e é normal que isso aconteça, e nós achamos que isso não tem qualquer reflexo social. Com certeza que tem reflexo social. Vou mesmo passar a palavra e já para acrescentar também a pergunta. A questão é, a lei regula e protege a criança nesse sentido. Fuga a paternidade, é preciso termos uma clareza neste processo. Fuga a paternidade, violência na escola. A lei protege tudo isso. Então a questão é, por isso nós dissemos... E o próprio novo Código Penal protege tudo isso. Onde é que está a aplicação da lei? Qual é a responsabilidade do Estado, do Governo? Talvez a doutora Carla pode ajudar. A nossa inquietação é isso. Tudo está regulado. A fuga à paternidade. Quer ter dado quantos homens ou quantos pais que tiveram, talvez o INAC tenha essa informação, que esses 8 mil e tal da fuga à paternidade, quantos deles foram colocados perante a justiça? Como é que a lei foi aplicada neste caso? É essa a questão. Não é que... Bom, existe violência na escola, na família, mas... Está onde a lei para proteger a criança? É essa a questão. Doutora Carlos, tem então a palavra para ajudar-nos a perceber isso. Há ou não esta fuga de responsabilidade por parte das instituições que têm a tarefa de defender a criança? Se a família tem esta tarefa primária e as outras instituições que vêm depois têm cumprido com as suas responsabilidades? Bom, eu vou começar por discordar também do nosso colega, porque os números estão aí. Quais são os números da PGR, por exemplo? Não trouxe números, não é? Mas os números estão aí. Nós temos o INAC, diariamente faz um relatório na rádio. Nós ouvimos todos os dias. Então, é só para dizer que os valores, os princípios têm-se estado a perder no seio das famílias. Isso é de conhecimento geral, nós sabemos disso. Mas quem falhou? Foi o Estado que falhou em orientar as famílias para manter estes valores? Foram as famílias que deixaram elas? Na matéria da criança, nos interessa não os factos que a criança pratica, mas as causas que levam a criança a praticar. É isso que nós temos que combater. Primeiro identificar e depois combater. E está provado que uma das causas que leva a criança a delinquir é a desestruturação das famílias. Nós temos um provedor que tem 1, 2, 3, 4, 5 famílias. Que atenção é que vai dar àquele filho? Nós não temos super-heróis. O nosso padrão é pai, mãe, filho. E a criança, rapaz, normalmente segue a imagem do pai. A rapariga, a imagem da mãe. Quando a mãe faz o papel de pai e mãe e não existe mãe
que faz papel de pai, não existe pai que faz papel de mãe. Porque essa não é lei, não é a natureza das coisas. Pai é pai, mãe é mãe, por isso é que são diferentes. Não é? E um complementa o outro. E não é por acaso que o pai tem a voz grossa em relação à mulher. É aquele que impõe respeito em casa. A mãe é aquela que acolhe, é a que ampara. E o pai é aquele que vai impor a disciplina ali em casa. E complementam-se. Quando um deles falta, qual é a consequência que vamos esperar daquela criança? Quando aquele pai constitui uma família ali, outra família não sei onde, outra família na província não sei de onde, e acha que tem que assistir porque acha que consegue assistir e não consegue, que isso está aprovado, que não consegue dar essa assistência ao mesmo tempo. Que imagem, que princípios, que valores é que aquela criança está a colher? Quando for maior, vai fazer exatamente a mesma coisa e vai se repetir e nunca mais vamos sair dali. Nós temos que olhar para os princípios, temos que olhar para os valores, nós temos que olhar para as questões bíblicas, não é? Porque Deus criou Adão e Eva. E depois nós temos, e desculpem, eu sou mesmo assim, e nós temos, somos africanos, pode, não pode, pode. Nós estamos a falar da criança. Da proteção da criança. Doutora Carla, mas é onde nós questionamos. O superior interesse da criança. Quando este pai não cumpre esta responsabilidade, como é que o Ministério tem os órgãos têm agido? O Tribunal acolhe essas participações. E deixe-me dizer que, quando foi aprovada a lei contra a violência doméstica, tivemos ali uma novidade que é a não prestação de alimentos agora constitui crime em Angola. E tem natureza pública. Por quê? Porque quem fizer esta queixa não pode sequer desistir. E mesmo que o ofendido não fizer a queixa, o Ministério Público tiver conhecimento, vai logo exercer ação penal ali pelo princípio da oficialidade e da oficiosidade. Portanto, é preciso nós compreendermos o que é que está por detrás. Esta criança cometeu, matou. Não é normal uma criança matar. Não é normal uma criança furtar. Não é normal uma criança violar. Não é normal um pai violar um filho. Então, essas anormalidades todas têm que ser estudadas. E nós temos que, com profundidade, ir até o fim. E aí o Estado aparece sim. Por quê? Porque a família, quando não consegue, o Estado tem esse papel. E a nós, enquanto protetores da criança, nos interessa a criança. É só isso, superior interesse da criança. E nos nossos livros, a doutora Maria do Carmo Medina sempre disse, as causas que levam a criança a delinquir, por exemplo, é que nos importam. E nós temos que, com profundidade, discutir, arranjar solução para que elas não se repitam. Como é que uma criança... E depois há traumas, porque pai e mãe, muitas vezes há separações, há divórcios. Por quê? Por falta de comunicação. Não comunicam no lar. Não é? Não sabem qual é a sua função quando se vão casar. Porque se cada um souber qual é o seu papel no lar, no casamento, eu garanto-lhe que nós teríamos diminuído muitos índices que nós temos agora. Porque a mulher não é homem, o homem não é mulher. Não, mas tem que haver esse respeito. Tem que haver esse respeito. Nós temos a instituição. Tem que haver este respeito. Não, tem a poligamia, que haver essa cedência. Tem que haver, a poligamia esta é uma comunicação em prol da criança. A criança não pode assistir pai e mãe a discutir. Com devido respeito, a poligamia funciona como uma instituição. Portanto, essa questão, provavelmente não podemos assumir que não. Quem é polígamo provavelmente não consiga tratar bem das crianças. Não. Podemos alegar as questões bíblicas, mas há pessoas que são polígamas. Os e nós sabemos estão no tribunal, doutor. Sim. Mas os fatos estão a minha no tribunal. Preocupação não é esta. Nós a minha lidamos preocupação com isso diariamente. É exatamente o cumprimento da lei. Porque se existe uma legislação exatamente para regular o comportamento e a atitude do indivíduo na sociedade, o indivíduo que prevaricou perante uma violação da criança tem que ser punido de acordo com o Código Penal. A nossa questão é essa. É o suficiente? Não. É por isso que a lei foi feita, é para regular o comportamento da pessoa que tem comportamento desviante perante a criança. O que nós verificamos é que há uma impunidade muito grande. É aí onde eu chamo a atenção, de que as instituições não apoiam a família. Porque quando acontece uma violação, e aqui estamos todos de acordo, essas violações acontecem com muito ênfase no seio da família, é aí onde a sociedade quer ver o resultado da vantagem de termos uma legislação que regula quem prevaricou perante a criança. Esse é quase zero. Tem um ou outro caso. A doutora Carla disse que não há números. Disse que não traz números, mas, por exemplo, semanalmente, quantos casos de fuga à paternidade? Vou só dizer o seguinte. Vou só dizer o seguinte. Julgados. A sala de família. Tem casos. A sala de família é a que mais produz.
em termos de processos. Em média, estamos a falar de É a quantos que mais casos, por produz exemplo? relativamente à sala do crime, relativamente à sala do CIV, à sala laboral. A sala de família é a que mais produz. Todos os dias, de manhã, está cheio. O Ministério Público faz atendimento de muita gente diariamente. E a maior parte dos problemas é exatamente a fuga à paternidade, ou seja, a não prestação de alimentos. O que é que acontece com um pai que não, Um pai que não, presta presta, alimentos, não faz... um pai que não presta alimentos é chamado ao tribunal, em audiência com o juiz, na presença da mãe, e vai-se regular a condição daquela criança. E 4 pontos essenciais têm que estar assentes. Primeiro, a quem é atribuída a guarda. Estamos a falar não de alimentos, mas estamos a falar de regulação do exercício da autoridade paternal. Porque a ação de alimentos, pai e mãe vivem juntos, mas o pai não presta alimentos ali. E a regulação do exercício da autoridade paternal, pai e mãe não vivem juntos, estão separados, casados ou não, estão separados, e o pai não tem assistido a criança. E então o que é que acontece? 4 pontos fundamentais. A guarda com quem fica. E normalmente é atribuída à mãe porque a criança é muito pequenina, não é? Não quer dizer que não haja exceções, e já temos situações de pais que lhes são atribuídos à guarda do filho. Porque já também mães que abandonam os próprios filhos. Exatamente, exatamente. O valor da prestação de alimentos que é calculado. Como é que é calculado este valor? Mínimo 1/4. Eu já estava à espera dessa questão. Como é que é calculado? Mínimo 1/4 do salário e máximo metade. Ok. Mas dificilmente o juiz vai tirar metade do salário daquele que não vive com a criança para assistir, dificilmente. Porque também tem outras despesas, não é? Então, as viagens, a assistência, por exemplo, se forem casados, esta lei da regulação, os processos de regulação da atividade paternal não falam muito da residência, da atribuição da residência, por exemplo, quando fala de divórcio. Mas é importante frisar que quem fica com a criança, obviamente, fica com a casa. E a mãe que está com a casa ou o pai que está com a criança e ficou com a residência, não é para dispor dela vendendo, doando, não. Apenas está a usufruir enquanto está com a criança, é cuidar da criança. Então, essas responsabilidades todas existem. Caso este pai ou esta mãe não cumpra com a prestação de alimentos, então nós temos ali crime de violência doméstica. Mas depois pergunta-se, mas será que só o facto de não ter assistido 1 mês, 2, 3, 4, já é motivo para um procedimento criminal? Esta pergunta que muita gente faz. E a minha opinião pessoal é que após uma sentença que não cumpre, sim. Porque aquela sentença é que vai funcionar, entre aspas, não é como título executivo, como se fosse nocível, para que se despolete o procedimento criminal contra aquele pai. Mas também raramente chegamos aí, porque nós não queremos ir... Senhor doutor, nós não queremos isso. Nós fazemos o seguinte, nós vamos oficiar a direção dos recursos humanos da empresa onde esse pai trabalha para o desconto direto. Estes casos normalmente levam quanto tempo, por exemplo, a ser resolvidos, doutora Carla? São muitos casos na sala de família. Todos os dias nascem processos ruins. Porque no intervalo em que ele está a transitar em julgado, o menor está a ser este... E nós, antigamente, identificávamos com os senhores polícias, os militares, era a franja maior. E hoje qual é a franja maior? Os professores, Agora são os professores, são os Mas, educadores. desculpa, o número de mulheres que estão a criar filhos, mulheres solteiras, está a aumentar. Exatamente. Por quê? Porque a lei é aí onde nós temos que perceber. E as senhoras são mulheres. Se nós olharmos os A dados... lei é branda quanto a isso, doutor José Não Fernandes? conheço nenhum homem que foi condenado por fuga paternidade. Se existe um ou outro, mas a rádio, a televisão, esses casos têm que ser divulgados. Porque estamos a falar da proteção da criança. Devem ser. Há muita fuga à paternidade e a percentagem de mulheres, cada vez mais, nas 18 províncias, eu não falo nos municípios, não falo nas comunas, está a aumentar, o número de mães solteiras está a aumentar. E as senhoras sabem disso. E nós temos que olhar para a criança pelo seguinte... O que é que o INAC defende quanto a essa questão, por exemplo, da fuga à paternidade? Não é? Nesse tipo de comportamento dos pais que não se entendem, começam a criar traumas, mas só se manifestam na idade adulta. Claro. Dizia, o que é que o INAC defende quanto a essa questão da fuga à paternidade? Como resolver este problema que está muito identificado? É com os tribunais. Bem, nós encaminhamos sempre para o tribunal. Nós encaminhamos. E as respostas que têm Mas só um recebido são as minuto, melhores? deixa-me só falar. Com relação, também existe uma área de mediação e conciliação de conflitos a nível do INAC. Sim. Existe o CREL e a OMA e tantas outras instituições. Parte-se primeiro para a vertente de mediar. Está o mediador e estão os mediados. É necessário que o pai assuma
Porque eu fiz o filho em sã consciência, Cada um tem com que assumir a sua responsabilidade. responsabilidade, mas Mas temos aqueles E pais temos que também aqueles não que não têm querem assumir. condições também para dar a fatia Doutora desempregados. Mações, Doutora Mações, isso é diferente. consciencializados de que Isso é não diferente. pode Sim, estar nós temos. aumentar a necessidade Exatamente. da Carla sabe que consciência. tem pais bem é? posicionados que não Também. assumem Deixa-me as só falar, então. Senhores, assim não Mas vamos, estamos a assim não falar vamos da conseguir proteção passar da a criança. comunicação. pais no Vamos falar um por tribunal um. que nem sequer sabem a data de nascimento do filho. Claro. Mas a mãe sabe sempre. Sabe? Doutora Mas Elisa, para também concluir? temos aquelas mães que precisam, porque é assim, podemos ter bons, nós queremos os bons pais Exatamente. boas mães. e não os pais Exatamente, maravilhosos. também. Sim. Nós precisamos de adultos que saibam orientar os filhos. Nós não precisamos de ver os pais na cadeia. Às vezes, muita gente faz comentários É isso à mesmo. volta da situação. Exato. Então, não faz lei. Só um minuto, doutor. Não faz lei. Da mesma forma, nós temos que fazer leis para regular. Da mesma forma que eu critico o que o Estado não faz, mas quando o senhor vai a contas com a justiça, lá está a vir a família, e às vezes até a mulher, a primeira, aí dizer que o filho não pode. Nós temos vários cenários e devemos todos trabalhar na consciencialização das famílias, independentemente das leis que devem se cumprir. Sim, senhora, existem pais, não me cabe a mim aqui dizer quando, mas existem pais a contas com a justiça porque se furtam das suas responsabilidades. Nós temos casos, só para que os senhores tenham uma ideia, de uma criança que é abusada no seio da família e é o pai que diz, deixa-me eu tomar conta do caso da minha filha. E há pais que abusam a filha de 11 ou 12 anos de idade, a menina tem um filho com o próprio pai e ela interroga-se, como é que eu vou chamar este filho? Meu irmão? Filho do meu pai ou neto do meu pai? Mas ainda é a mãe que vai contra a menina e diz, por tua causa, o teu pai está preso e já não temos o que comer. Então, todo esse trabalho, porque nós vamos sim, fazendo o trabalho e nós temos dados. E eu falo isso porque também na vertente, não só como técnica do Instituto Nacional da Criança, mas também nas vestes de mediadora, e temos feito esse tipo de trabalho. É necessário. Temos mesmo de fazer uma breve pausa, já vamos avançar para dar sequência a esta abordagem. Vamos mesmo fazer um rápido intervalo e falaremos também, por exemplo, da questão que tem a ver com este aumento de mães solteiras a criar crianças. Será que estamos aqui já a olhar para um novo negócio, sim ou não? Vamos querer perceber qual é a visão dos senhores. Vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta, especial debate aqui na TV Girassol, edição de segunda-feira, 3 de junho de 2024. Hoje estamos a olhar para a proteção da criança à luz da legislação angolana. Antes do intervalo estava com a palavra Elisa Gurgel, diretora adjunta do INAC, que olhava para esta questão da dualidade, da discussão que estamos até do papel da família e também das instituições do Estado. Quero passar-lhe a palavra para concluir então a sua abordagem. É necessário que as famílias assumam o seu verdadeiro papel. O Estado assume, as famílias também. As famílias, em primeiro lugar, sabe por quê? Porque é lá onde se conhece o desenvolvimento da criança, nas mais variadas etapas do seu desenvolvimento. E é lá onde deve existir o diálogo, orientando. A educação que tem em casa, aliado ao ensino e aprendizagem na escola. Mas temos crianças que muitas delas não tiveram capacidade de ir à escola, que hoje são mães, que em momento algum fizeram com que os seus filhos, aos 12 anos, 14, vão para um determinado local. Temos mais dados do nosso trabalho enquanto técnicos, que logo de manhã estão num alambique, estão os filhos como pedintes na rua. No final do dia, o que arrecadaram, dão à mãe e a mãe acaba por pagar. Nós sabemos que o INAC estava a desenvolver uma campanha para inibir esses dados. Sim, da mendicidade. Como é que está? Com que números vocês conseguiram? Da mendicidade na rua. É muito triste o que nós, mães, eu pauto muito pela defesa. A mãe é aquela que gera, a mãe é aquela que sente a dor, a mãe é que traz o filho ao mundo, é que passa por várias situações, mas hoje nós também, no quadro até da pergunta do sociólogo, por que é que tem muitas mães solteiras?
Hoje nós também estamos na rua com os nossos filhos, utilizando-os para alcançar os nossos objetivos. Há mães que já saem de determinados locais, a nível de vários sítios, de vários municípios, distritos e bairros, com uma indumentária e chegam num outro local, trocam e vestem-se como pedintes. Nós fomos à rua e nós temos ido sempre. Encontramos mães deitadas a jogarem cartas e os filhos de 4 ou 5 anos a pedirem. Eu vi um cenário, parecia que eu estava a viver um teatro. Da criança pequenina de 5 anos, parecia que havia de desmaiar no momento. Eu disse ao meu filho, para! E as crianças são alugadas. Quando a criança de repente isso. ficou bem assim, meu Deus, o que é que eu faço? A criança devia estar na escola. E também há casos que nós vivenciamos... Elisa, para concluir, para podermos passar também a palavra aos outros. Eu vou passar aos outros sim, mas quando se fala da proteção da criança, é algo que dói na alma, porque nós vivenciamos todos os dias situações Sim, senhor. que ferem a sensibilidade de qualquer adulto. Quando uma mãe diz, vou ter agora o bebê, já tenho 8 filhos e venho trazer, daqui a 2 meses trago aqui o 9º filho, porque já não quero. Aquele pai que é jovem, que tem 47 filhos, tem um mísero salário. Que tipo de educação vai dar? Que tipo de orientação? Como é que vai fiscalizar? Como estão estes filhos? E estes filhos aos 20 anos também já se tornaram pais, porque os 47 filhos também já têm netos, já têm filhos. E então nós queremos ter muitos filhos. É verdade, eu fico feliz com a expansão, que o nosso país tem muito lugar. Mas é necessário que os adultos tenham os pés bem firmes para termos crianças também, verdadeiros homens e mulheres. Sejam conscientes. Eu já passo a palavra aos senhores, mas vou insistir rapidamente aqui a doutora Elisa. Falou de mães que hoje fazem dos filhos a garantia das famílias, eles colocam na mendicidade. O INAC já fez um trabalho sobre isso, nós temos conhecimento. Eu perguntava que resultados vocês conseguiram obter e daqui para frente vai continuar a sensibilizar, vai fazer advocacia para penalizar criminalizar ou penalizar estas mães que continuam a agir desta forma? É preciso chamar assim a responsabilidade. O que é que se passa? O imediatismo, nós queremos o já, o agora. Porque quem trabalha 30 dias, espera o salário, também é uma mãe guerreira, e eu tiro o chapéu para as mulheres angolanas. São guerreiras. Mas também temos filhos, mulheres, filhas, que partem agora. Porque assim, o que é que acontece em muitos casos? E a doutora Carla está aqui. O pai é um senhor já que tem 4 ou 5 mulheres, várias relações, e ainda tem uma amiga. Quando está tudo bem, o amor está em alta. Mas quando já diz que está à espera de um bebê, automaticamente o pai suporta as responsabilidades e a mãe também abandona. Ali, o INAC entra, ação social, e no quadro da municipalização da ação social, estão ali os atores sociais a cuidarem da situação. Por isso é que eu estou a dizer, quando eu digo que existem mais de 8.000 crianças em centros de acolhimentos, são crianças abandonadas, são crianças instrumentalizadas, e são crianças vítimas da mendicidade que foram retiradas da mãe e estão agora no centro de acolhimento até que os pais, o pai é chamado a responsabilidade, porque quando a mãe não reúne os requisitos necessários para cuidar da criança, então o pai assume. Caso a família largada também, se não tiver, ficam. E hoje, para dizer que já há várias medidas, tem existido várias medidas que há mães que utilizam os filhos que hoje já não estão com os filhos. Temos os julgados menores a tomar, que hoje a Justiça Juvenil a cumprir a lei e já foram retirados os filhos das mães. E hoje as mães recorrem à nossa instituição porque queremos os filhos. Foram tomadas medidas e hoje temos boas relações com a saúde, que até mães que são vítimas de um apoio, quer na vertente psicossocial, quer na vertente de consultas da psiquiatria, porque o julgado de menores quer ter tudo para saber porque é que essa mãe vai sempre com o filho na rua. Exatamente. E hoje temos crianças, não nos interessam dizerem que centros de acolhimento, mas estão lá retiradas por orientação. Está ali enquanto a mãe não mudar de comportamento. Porque eu não posso levar os meus 5 filhos para a rua como pedinte.
vai a mãe trabalhar para sustentabilizar os seus filhos. Doutora Carla, esta a questão de retirar o filho até que a mãe possa se orientar novamente é uma das medidas, mas há outras medidas que a lei prevê para poder inibir que casos desta natureza continuem a surgir. O caso de uma mãe colocar o filho para circular pelas ruas e sustentar a família? Bom, na ausência da mãe está o pai, na ausência do pai está a mãe. Há casos em que os dois são cúmplices, não é? Então, sim, há casos em que os dois são cúmplices e, se for preciso, vai-se institucionalizar a criança. Mas é bem verdade que isto é uma medida excepcional. A criança não nasceu para estar institucionalizada. Nem nos centros de acolhimento para as crianças em situação de risco, nem nos centros de internamento ou reeducação para os menores em conflito com a lei. Portanto, existe uma medida na proteção social, que é o caso que a doutora Elisa está a falar, em que a criança, temos uma medida que é a família substituta. Esta medida não está regulamentada até hoje, mas tem sido aplicada. Por quê? Porque nós preferimos que a criança esteja no seio de uma família substituta do que estar numa instituição. Porque nós sabemos que na instituição não está o pai, não está a mãe, não está a figura que a ordem natural das coisas prevê já há muito tempo, não é? Nós temos uma ordem natural das coisas antes da própria lei que vem regular a sociedade, porque a sociedade precisa de regras, existe a ordem natural das coisas. Esta família substituta e este padrão, quem é? Esta família substituta é um pai e uma mãe que querem... Quem encontra esta família? É um membro da família. É um membro da família, a igreja? O Estado, de preferência, o membro da família sempre. Nós queremos sempre ali uma ligação sanguínea. De preferência, um membro da família. Procuramos do lado do pai, do lado da mãe, o tio, o avô, que queiram acolher esta criança. Porque depois, quando a criança tiver que retornar ao seio da família, é mais fácil esse retorno do que estarmos a entregar a uma família que pretende acolher, que normalmente as famílias inscritas, as famílias candidatas, são pessoas que não têm filhos. A maior parte dos casos não têm. Então, criam-se aqueles laços que dificilmente iremos quebrar. Então, é preciso que nós olhemos bem para esta lei, porque o que tem acontecido várias vezes, infelizmente, eu vou ser obrigada a dizer, é que as nossas instituições, basta acolherem uma criança, sabem que o pai existe, está localizado, a mãe existe, está localizada, algum problema tem que não tem condições de criar aquele filho, entregam logo para uma família de acolhimento, que esta família pretende adotar já. E a família não demora muito tempo, já está a fazer a tutela, já está a pedir a tutela da criança. Nós estamos a trabalhar agora na localização. Na localização e mas reunificação familiar. Estamos a trabalhar. Doutora Elisa, a localização familiar tem que ser definida. Já está feito. Nós não podemos. A lei não prevê isso ainda? E a doutora Elisa sabe que existem casos desses. O lar de acolhimento acolhe uma criança agora, e eu tive um caso no julgado de nós há muitos anos, de um senhor que na altura era roboteiro, a mãe da criança tinha problemas psíquicos, ele pegou na filha, levou para um centro de acolhimento simplesmente para cuidarem da filha, até ele criar condições. E ele tinha o intuito sempre de ir visitar a filha. E ele, na semana seguinte, quando foi ver a filha, já não deixaram ver porque entregaram uma família de acolhimento. Entretanto, eu coloco-me no lugar da família de acolhimento. Não é? Que finalmente tem um filho ali, tem condições muito melhores para dar. E olhem para aquele pai que sempre quis a sua filha, só foi entregar. Então, acho que deu uma confusão tão grande há uns anos que nós sempre nos debatemos sobre isso. É preciso que os técnicos sejam informados de que tem que se passar essa informação. Há um período de localização familiar, tem que correr um certo lapso de tempo, 3 anos, 4 anos, 5, 2, depende, porque cada caso é mesmo um caso. Ok, e só para poder situar, doutora Sim. Carla e os telespectadores em casa, que já trabalhamos sim na lei, este projeto, decreto presidencial, quer dos centros de acolhimento, já tem várias categorias de centro de acolhimento, estamos à espera. A divulgação, doutora Elisa. Estamos agora a trabalhar no sentido de que todos participem e quer as opiniões públicas, a nível nacional. Pública. Estamos a trabalhar na consulta pública, também estamos a falar da localização, Sim. da localização e reunificação familiar. Exatamente. Estamos a trabalhar nesta vertente e para que os centros de acolhimento. Também é bem verdade que existem centros de acolhimento que também querem alcançar os seus objetivos. Okay. E que têm lá as crianças. Vamos então voltar a introduzir este debate também. Doutor Fernandes e a doutora Marcela. José Fernandes, nós falávamos antes do intervalo e porque foi mesmo quem levantou esta questão do número de mães solteiras a criar filhos, já se reconhece que há também mais a abandonarem, mas a questão é, estamos hoje a olhar para um novo negócio? Há mães que hoje, de forma propositada,
Vão fazendo isso? Não vou dizer que não existe, Alberto, existe, mas como eu sempre digo, as análises têm que ser feitas com os números falam, não podemos generalizar. Existe uma ou outra mãe que faz isso, mas não podemos assumir que as mães solteiras em Angola utilizam os filhos para fazer negócio. Não, vimos algumas nos principais centros urbanos, mesmo aqui em Luanda, se você anda nas principais ruelas, vais encontrar esses casos, mas não é a maioria. Não podemos generalizar que as mães solteiras fazem isso. Mas há um problema aqui, que por isso nós temos que falar de forma desapaixonada e colocar as coisas como elas são. E aqui vejo a doutora Elisa, a doutora Carla, a doutora Mações. Vocês trabalham, todos nós, no fundo, trabalhamos no sistema de gestão do Estado que tem obrigações para assumir. E tanto ao nível do INAC, ao nível da Procuradoria, ao nível do Ministério da Saúde, tem déficits, claro, que são publicamente anunciados, a partir do problema da falta de técnicos, de quadros, falta de meios, falta de condições para poderem implementar o cumprimento dessas medidas. Então não vamos estar aqui a criar, a romantizar de que não, nós, enquanto governo, trabalhamos para assumir o papel. Há condições para assumir o papel. Eu sei as condições do Tribunal de Menor que têm trabalhado, são condições muito péssimas. Muitas das vezes vocês, enquanto juízes, não têm condições de trabalho suficiente para desempenhar a vossa tarefa. O INAC, vamos ao nível das províncias, vamos ao nível dos municípios. No nível dos municípios já não existe. Não existe aquele... A ação social é que assume a responsabilidade a da estrutura criança. INAC, que deveria proteger a criança ao nível do município, ao nível da comuna, a municipalização das ações de proteção da criança estão centradas na ação social. Se falarmos da área de saúde, a doutora Mações sabe, para incorporar um psicólogo, um sociólogo num centro médico e num posto médico é difícil. E sem falar da estratégia do setor da saúde, em que me parece há um investimento no terceiro setor, no setor terciário, no primário e no secundário não. Então, essas são questões objetivas que vão impedir com que a assistência à proteção da criança aconteçam. Porque existem dificuldades a todos os níveis. O Estado, o Governo, não investe o suficiente nas instituições como as vossas que deveriam proteger a criança. Podem ter boa vontade, mas depois vão fazer o quê? Mas se não há meios para trabalhar. Sua vontade basta e como é que, enquanto psicólogo, olha para este suposto novo negócio que é este de utilizar as crianças para se sustentar, que na realidade temos visto muitas mães a fazerem, tanto a colocá-las na mendicidade, como também a trazer muitas crianças ao mundo para poder receber sustento. E nós temos isso em várias facetas. A mendicidade, que nós vimos a exposição e a instrumentalização das crianças em via pública, fundamentalmente, mas mesmo a nível das famílias, nós vimos como o conflito entre o casal afeta diretamente as crianças, que são muitas vezes usadas para que o pai resolva esta situação ou aquela situação. É a mãe que usa o filho para atingir o pai, é o pai que usa o filho para atingir a mãe. Olha, liga para o teu pai e pede isto, e fala com o teu pai e pede aquilo, fala com a tua mãe. São instrumentalizações indiretas e diretas que têm consequências. Claramente que eu concordo com o sociólogo e eu tenho sempre esse cuidado também de fazer essa análise. Nós não podemos dizer que está tudo cor-de-rosa. Há de facto muita ausência de respostas, mas também não podemos ser injustos e não reconhecer que não tem sido feito nada. Comparado ao que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 5 anos, há 20 anos atrás, alguma coisa tem sido feita. Quando eu olho para o setor da saúde, em que a questão da atenção à saúde mental, há 5, 10 anos atrás, os concursos públicos quase não contemplavam a entrada de psicólogos. O ingresso de psicólogos nos últimos concursos públicos tem tido alguma significância que claramente, que infelizmente em nenhuma área da saúde, doutor, nós temos profissionais suficientes. Não temos médicos suficientes, não temos enfermeiros suficientes, não temos. E quando eu olho para os outros setores, a realidade não é diferente. Daí, quando nós queremos de facto fazer cumprir a lei, é preciso que essa estrutura de recursos humanos, o capital humano, de facto exista para se poder fazer cumprir a lei. E eu olho muito para a questão
da educação. Para nós, enquanto saúde mental, nós falamos na psicoeducação. E essa mudança dos modelos mentais é tudo que nós falamos desde o início. O que é que eu trago hoje adulto, que realmente são os meus valores culturais, para que eu possa dizer que eu preciso de fazer mudanças ou manter aquele modelo de cultura, de valores para a nova geração. Isso hoje, em qualquer um dos nossos setores, até o doutor que pode não estar dentro de um setor público, há uma responsabilidade. Educar, 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 educar. As pessoas precisam cada vez mais de serem informadas, consciencializadas de que isto é uma prática errada que tem esta e aquela consequência. Quando nós olhamos para as consequências de uma criança que é usada pelos pais para fazer chantagem, para que a mãe tenha algum tipo de benefício ou o pai tenha algum tipo de benefício pessoal, individual, não é para favorecer a família. Eu quero penalizar o teu pai, então tu vais ligar e vais dizer isso. Muito recentemente, a questão da fuga à paternidade trouxe-nos uma consequência que foi manchete social. O menino que suicidou-se numa das escolas privadas da cidade capital. A história que se conta, e nós não ouvimos o outro lado, até hoje ninguém ouviu a mãe, não sabemos o que realmente, mas a história que foi passada para a sociedade é que o pai abandonou, fuga à paternidade, e quando isso aconteceu, a mãe sentiu-se tão fragilizada que atribuiu a culpa ao filho, porque se ele não tivesse nascido, o pai tinha permanecido. E aquele miúdo cresceu com essa cota de responsabilidade que a mãe estava severamente visível nesta história contada, que havia um impacto muito forte sobre a saúde mental daquela senhora, que tem uma relação com a desestruturação da relação que ela tinha. Então o filho é culpado, o filho não recebeu afeto, o filho não recebeu amor, não recebeu proteção emocional e ele cresceu sendo vítima e com o peso de consciência de que ele era o causador daquilo. No dia do aniversário, a carta que foi deixada, segundo os relatos, eu vou para que realmente possas te sentir em paz. Isto é uma consequência de uma criança que estava severamente magoada, mas acima de tudo adoecida psicologicamente. E que a forma que ela encontrou de trazer alívio para esta dor foi o suicídio. Este caso diz muito para todos nós como é que um pai e uma mãe vivenciam os conflitos relacionais. Como é que a sociedade muitas vezes também vai acolher essa mãe a ser verdade essa história depois desse episódio? Como é que essa escola fica sabendo que o palco para este acontecimento foi aquele local? As outras crianças. As outras crianças, o que é que o professor fez nesse processo? Porque essa criança certamente deu sinais. Então, há toda uma responsabilidade que nós temos que educar, 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 para que uma mãe perceba que ela precisa de um cuidado de saúde física e mental. Ela tem de procurar ajuda. E hoje nós já conseguimos encontrar isso em determinadas unidades sanitárias públicas e não apenas no sistema privado, como se pensa. Bem, doutora Carla, e também podemos estender depois à doutora Elisa, falamos aqui que as instituições não têm condições várias, desde falta de técnicos e às vezes até meios de trabalho. Como resolver este problema no sentido de dar resposta às várias preocupações relacionadas à criança? O que se passa é o seguinte, a tendência dessas situações tem estado, aliás, tendem a crescer cada vez mais. Então é preciso aumentar também o número de técnicos, de magistrados, não é? De assistentes sociais. Há salas que não temos muitos assistentes sociais, temos um que dá assistência a todas as secções, por exemplo. Então, se os números estão a aumentar, obviamente que o número de técnicos tem que aumentar, não é? Quando falamos dos magistrados, estamos a falar do Instituto Nacional de Estudos Judiciários, que tem que formar cada vez mais juízes, cada vez mais procuradores. Em relação à assistência social, também a mesma coisa. Em relação aos outros setores que a minha colega já disse, não só na justiça, como também na saúde, no interior, na educação, é preciso que realmente nós possamos sentar-nos e refletirmos e discutirmos e não só acharmos as soluções, não é? Porque quando se fala da criança,
Não tem como, não tem como sermos indiferentes, não é? Se o nosso foco é a criança, estamos a olhar para a criança e nós temos um papel enquanto família, enquanto Estado, enquanto sociedade, porque o problema da criança não é só da família, mas também não é só do Estado, mas também não é só, é também da sociedade. Cada um de nós, enquanto membros da sociedade, temos um papel, nós temos que realmente dar a conhecer, divulgar, denunciar o vizinho do lado que maltrata o próprio filho, as famílias que muitas vezes vão buscar crianças às províncias, não põem a estudar, não registram. Nós temos que denunciar. Nós tivemos muitos casos, e já não estou lá, mas continuam a haver esses casos que eu sei, que eu tenho conhecimento, que tenho sempre acompanhado. Então, é preciso que se fortaleça as instituições. Em termos de mecanismos, em termos de capital humano, em termos de material de trabalho, em termos de material de condições de mobilidade, o INAC está representado a nível nacional. Está sim. Existem magistrados a nível nacional, existem delegações da saúde, da justiça a nível nacional. Elisa, como é que o INAC tem respondido a esta falta de condições? Bem, nós temos para dizer que o INAC é um instituto nacional, com uma dependência do departamento ministerial. Por ser instituto, com base na lei dos institutos públicos, não tem representação a nível do município, mas sim estrutura central e provincial. E no quadro da municipalização da ação social, está a ação social a nível dos municípios que nós trabalhamos. E é uma grande cooperação. E para dizer que nós temos vindo a trabalhar, existem meios, todas as instituições precisam de meios, de capital humano, é verdade, mas para dizer em termos de apoio, o INAC é uma instituição mais visível e com capacidade de podermos ter em meios rolantes já um instituto com uma nova roupagem e já nos permite andar em qualquer sítio. E cada um de nós sabe que devemos trabalhar, sim, precisamos de mais jovens, temos assistentes sociais, psicólogos, temos sociólogos, juristas, esta gama de especialistas para trabalharmos. Mas também aqui dizer da grande responsabilidade da deontologia profissional dos próprios técnicos, no sentido geral, das mais variadas instituições, que cada um saiba que tenho que defender a criança em qualquer circunstância, criança prioridade. E nós já vemos, sim, sempre, e nós já vemos, temos vivenciado até outras pessoas que já ligam para os nossos terminais a dizer, há uma criança ali, ontem ainda tivemos um caso desta natureza, e aqui felicitar este senhor que esteve ali até que se conseguiu então dar a volta à situação. Para dizer às famílias que devemos nos unir cada vez mais. Ali o grande papel da família, eu volto a dizer, o senhor sociólogo, e ele sabe, enquanto sociólogo, que é necessário, porque tudo se prepara. Quando a doutora Mações dizia educar, educar e educar. Ser uma boa mulher precisa de uma boa educação, de uma boa orientação. Exatamente. Por parte da família alargada. Ser amanhã uma excelente mãe, também precisa de ser ensinada. Ser uma verdadeira esposa, também precisa. E o mesmo acontece com um rapaz, com um homem. Ele tem que ser orientado. Nós perdemos, às vezes estamos a perder um bocadinho os nossos valores, preocupamos-nos tão somente no pedido e outras situações e esquecemos-nos do principal, da preparação dos futuros pais. Tudo obedece a uma preparação para que ele amanhã faça sol ou faça chuva, eu não vou abandonar o meu filho, porque ele é o bem mais precioso da minha vida. Não fazer os filhos por desporto, não menosprezar as crianças e aqui pedir a qualquer um, porque, estimados telespectadores, aqui os meus colegas do painel, se falamos com propriedade ou com um sentimento é porque se vai ao terreno. Quem leva as crianças em determinados focos, às vezes para terem um comportamento indesejável, dificilmente encontramos crianças da faixa etária dele, são os adultos. Então é necessário que cada adulto saiba que aquela criança, filho do Antônio, também é meu filho. Exatamente. E por outro lado também, famílias há que têm mais do que uma relação, homens, não quero aqui, pautando sempre pelo respeito a todos,
Mas às vezes também dissemos, não, vou dar atenção aos primeiros filhos. E esses, do Catinton ou do outro Segunda, local, da terceira ficam... esposa. Mas dizer que os filhos são todos iguais perante a lei. Sim. Não há da Antonica nem da Joaquina. José Fernandes, e acrescento já a questão, por exemplo, e já falamos aqui da fuga à paternidade, mas hoje também uma das grandes preocupações tem a ver com o abuso sexual a menores. E como é que olha para a penalização, por exemplo, é que traz hoje o novo Código Penal revisto recentemente, como é que olha para o trabalho, que trabalhos devem ser feitos no sentido de inibir que atos desta natureza continuem a surgir na nossa sociedade? Não, nesse ponto de vista, por isso é que as sociedades não são estáticas. Nota que há 10, 15, 20 anos atrás o abuso sexual a menores não era criminalizado. Felizmente, esse é dos ganhos que hoje tivemos na nossa sociedade. Isso já é criminalizado. Isso é uma grande vantagem que o nosso direito trouxe para a questão da proteção concreta da família. Isto é um elemento fundamental. Mas, a par disso, e eu acho que, sob o ponto de vista legal, a questão da violação de menor, neste caso, sim, eu tenho estado a acompanhar e noto que realmente há violadores que são condenados e que prestam contas com a justiça. Embora aquilo que foi referido, de que ao nível da família, depois há aquela questão da proteção, a mãe vai retirar a queixa, isso também acontece. Mas os casos de condenação sobre violação sexual é uma realidade e tem que aumentar para desencorajar que estas situações ocorram. Agora, deixa-me tocar 2 elementos rapidamente. Me parece que, sob o ponto de vista, e foi falado aqui da questão da solidariedade que deve existir ao nível da sociedade para a proteção da criança, esta solidariedade ao nível do meio rural é muito mais assente do que ao nível dos principais centros urbanos. Note que a própria estrutura da nossa, a organização da nossa estrutura familiar, ela começa a sair de uma família alargada do centro da zona rural para a família restrita no meio urbano. Quer dizer, essa questão da família restrita, as pessoas pensarem, eu e a minha mulher, os meus filhos só, também cria problema, porque restringe a participação e a intervenção dos outros membros da família no processo de aconselhamento e da proteção das crianças. Mas há um elemento positivo que eu quero levantar aqui, a nova geração. Felizmente nós temos visões de culturas de gerações diferentes. Hoje os jovens têm uma cultura de denúncia muito mais apurada sobre essa questão da violência contra a criança do que nós, por exemplo, os mais velhos, quem tem 50, 60 anos, não tem essa cultura. E mesmo assim, a preocupação... Porque já aqui dissemos que em algumas famílias isto são atos normais. São atos normais. Mas o que é que eu quero destacar? Hoje encontramos jovens, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, que constituem família e têm esta questão da proteção da criança na mesa. E muito bem estruturada. E mais, mesmo na questão do número de filhos, eles não querem fazer 3, 4, 5 filhos, querem 2, 3 filhos. Quer dizer, o que nós estamos a verificar hoje, tendencialmente na sociedade angolana, é que a nova geração, eventualmente, apesar do número de divórcio que aumenta, apesar de alguns problemas de ética comportamentais, mas em relação aos valores da família, em relação à questão da proteção, constituição da família, proteção dos filhos, me parece que existe uma maior consciencialização nessa geração dos mais jovens, comparativamente àqueles hábitos e costumes. Uma última nota. Alguns aspectos da nossa tradição, apesar de eu ter falado do posicionamento dos grupos etnolinguísticos bantu, alguns aspectos na tradição, na cosmovisão dos grupos etnolinguísticos bantu é negativo. É aí onde nós sempre apelamos para a lei entrar, para proteger esses aspectos negativos das práticas culturais da nossa tradição. Era esta nota que eu queria falar. Doutora Carla, quanto a essa questão do abuso sexual contra menores, como é que olha, enquanto sua procuradora, em termos de penalizações, o que traz hoje à lei, ao novo Código Penal, já vai ajudar a resolver o problema? Ainda bem que coloca essa questão. Queria só dar uma contribuição relativamente a um pormenor que disse que antigamente o abuso sexual não estava criminalizado, mas os factos aconteciam. Então nós dávamos um outro tratamento e enquadrávamos nos crimes de ofensas corporais. Portanto, eram sempre penalizados, apesar de não estarem tipificados como abuso sexual. Neste momento, o nosso Código Penal é bom, não é? Trouxe-nos muitos tipos legais de crimes que protegem a criança, não é? Abuso sexual, fala da pornografia infantil, fala da pedofilia. Nós temos novos tipos legais de crimes que vêm a proteger a criança e que a moldura penal
provavelmente deveria ser mais pesada, mas pronto. Qual é a sua opinião quanto a esta? Provavelmente deveria ser mais pesada, porque Em termos de números, mais pesada fala... nasceu em 2020. Mais pesada se refere a quantos anos, por exemplo, doutora? Não digo que tenha que ter a mesma penalização com o crime de homicídio, porque aí estamos a falar de um bem fundamental que é o bem-vida. É diferente. Mas nós temos que olhar para as lesões que se vai criar àquelas crianças. E eu não digo que, e agora não tem aqui o Código Penal, mas eu não digo que, por exemplo, 8 anos seja uma pena aceitável do meu ponto de vista. Não, eu falo no geral porque não tenho em mente as molduras penais de todos os tipos de lugares de crime, mas temos para ali mais de 15 ou 20 tipos de lugares só à volta da criança, até contra a família. Então, nós temos ali muitas inovações. Agora, é preciso que realmente se dê resposta, que os tribunais deixem de ter tanta morosidade, que é o que nós ouvimos sempre a sociedade a reclamar. Que na sala de família os processos demoram, que na sala dos crimes, etc, etc. Mas é o que eu digo, se os casos têm estado a aumentar, então é preciso nós aumentarmos ou melhorarmos as condições de trabalho. Isso é bem verdade. Doutora Elisa, como é que o INAC olha para esta penalização que é feita agora aos casos de abusos contra menores, e as penas estão brandas na visão do INAC, deviam também ser mais agravadas? Bem, enquanto INAC, nós pautamos pela proteção e quando os nossos, todos os atores solidarizam-se com a situação da criança, é bem-vindo, mas a par do número de anos que devem cumprir os prevaricadores ou os agressores, é necessário também trabalharmos na consciencialização do ser humano. Porque não importa, podemos ter 15, 20 anos de pena, mas ele, ao sair da cadeia, em muitos casos, nem quer saber daquela criança, porque esteve preso porque abusou o filho ou a filha. Então é necessário que o pai veja a criança plenamente de acordo, que se dê no Código Superior de Interesse da criança, que se valoriza a vida humana, a dignidade da própria criança, porque independentemente dela, só o fato de ser abusada ou ser tocada pelo pai, ela perde o maior carinho e atenção por este pai. Porque se cada um de nós está aqui a fazer um trabalho, ao retornarmos para casa, para quem ainda tiver filhos menores, a tendência é, papá, só agora, mamãe, onde é que esteve? O que é que o papá trouxe para mim? E vai a correr porque é o protetor dele, é que ele dá atenção, carinho, e este protetor, que na visão do filho é o meu herói, é o meu super-homem, é o meu Tarzan, mas é o pai que depois abusa, e temos casos de crianças que ficam mesmo, que deixam de falar, que têm outras consequências, porque o abuso sexual, e há quem abusa várias vezes a própria criança, ela é vítima de vários abusos, e há casos que é o pai que abusa, que é o tio que abusa, que é o primo que abusa, o irmão, no mesmo local. Nós estamos a destruir esta criança. Aqui dizer à família que a doutora Carla falou da vertente religiosa. O amor perdeu-se para muitas pessoas. Exatamente, que é o maior fruto do Espírito Santo, não é? Porque se amarmos-nos uns aos outros, no verdadeiro sentido da palavra amor, não vamos penalizar nem agredir em momento algum os nossos filhos. Deixa só dizer uma coisa. Quer dizer, estamos a discutir, mas é preciso olharmos aquilo que basicamente, aquilo que a teoria diz, a visão holística sobre as crianças e as necessidades das crianças. Para além da questão biológica, né? Comida, casa, escola e tudo. Essas questões estão a ser tocadas aqui. As questões emocionais e espirituais são essenciais no desenvolvimento harmonioso, psicológico, mental da criança. Porque o que é que acontece nas nossas famílias e a forma como nós estamos estruturados? Isso é uma questão técnica. A maneira como nós, pais e mães, conseguimos satisfazer as necessidades emocionais e espirituais das crianças. A doutora Elisa está a falar um aspecto muito importante. Todos nós aqui. A questão do cuidado, da atenção, da providência, do amor, do carinho para as crianças. Como é que nós, angolanos, pais e mães, estamos preparados culturalmente para
satisfazermos as necessidades emocionais dessa criança, as necessidades espirituais, a questão da igreja. As crianças têm esse tipo de necessidade e devem ser satisfeitas na mesma medida que ele tem fome, na mesma medida que ele tem frio, na mesma medida que ele fica doente, que ele precisa ir para a escola. Portanto, a cultura da providência, do cuidado, da atenção, do carinho, do amor para as crianças é uma questão chave. E o déficit grande que nós temos é este. Os homens em Angola, agora algumas mulheres também, somos normalmente brutos. Não conseguimos elogiar, não conseguimos dar um abraço ao miúdo, quer dizer, não conseguimos manifestar esse amor, essa atenção e este carinho. E há um elemento muito importante que as doutoras colocam na mesa, é este ambiente familiar. Vamos tirar comida, vamos tirar hospital, vamos tirar escola, vamos falar esses 2 níveis de necessidade, emocionais e espirituais. Quantos de nós pegamos a criança no sábado, no domingo, vai para a catequese, vai para a igreja, como era no tempo colonial, por exemplo. Era uma coisa obrigatória. Então, esse choque de gerações, essa questão de nós percebermos que não, a criança tem aquele tipo de necessidade que também precisam ser satisfeitas da mesma maneira como a fome que ele tem. Precisamos incorporar essa cultura no nosso dia a dia. O crescimento que a doutora Massoja se referia, psicossocial, harmonioso da criança, tem a ver com isso. Não é só dar comida, dar escola, levar na clínica, mas o lado emocional, o lado espiritual. Quem dá a resposta a isso? E é exatamente a doutora Massoja que nós passamos a palavra. Como é que olha para a questão do abuso sexual contra menores? Que criança, voltaremos aqui a olhar para o futuro, que criança teremos depois de 10, 15 anos, quando ela ficar a saber que o pai, que era o seu protetor, que ela tinha como protetor, foi aquele que agrediu ela sexualmente? Ela ou ele? Nós estamos aqui a falar que hoje também há casos de rapazes que são agredidos sexualmente. Mais uma vez, a necessidade de insistirmos na educação, porque muitas crianças passam e vivenciam essa situação dos maus tratos, do abuso sexual dentro das famílias e não têm com quem contar. Não contam com a mãe, não contam com o tio, não contam com o avô, porque normalmente o prevaricador ameaça esta criança e ela vive sobre uma situação de chantagem permanente, de uma ameaça permanente e desenvolve muitos comportamentos que realmente acabam levando a uma visão patológica. Nós falamos muito hoje na depressão, na ansiedade dentro da visão do adulto, do adolescente, mas isso começa, nós vivenciamos essas situações de doenças psicossociais na infância também. E esta criança que hoje não tem um protetor, porque o pai deveria ser esse protetor, e deixa de jogar o papel de protetor, passa a jogar o papel de agressor, e um agressor que oprime e reprime a criança para que ela de facto possa ser o que ela é, criança, vai fazer com que esta criança muitas vezes tenha baixo rendimento escolar, se torne agressiva fora e dentro de casa. Há sinais, inclusive, de retrocesso naquilo que é o desenvolvimento da criança. A criança já não fazia xixi, passa a fazer xixi. A criança dormia bem, passa a dormir mal, com terrores noturnos, com pesadelos frequentes. A criança tem medo de socializar até com as pessoas de dentro da família, quanto mais com as pessoas de fora. E se o rendimento escolar dela, por exemplo, baixa, é outra situação também de repressão, porque o bullying fica por aí instalado. O professor muitas vezes não sabe lidar com isto. Quer dizer, quando estamos diante de uma criança que sofre abusos sexuais, primeiro a educação é que os pais, ou a mãe no caso, perceba quais são os sinais de alerta. Mesmo sem olharmos para aquelas mães que protegem de alguma forma o agressor, o medo de perder o provedor. Mas muitas mães são elas até as provedoras, mas não sabem que o pai está a abusar sexualmente dessa criança. Então, o comportamento alterado fora daquilo que é o normal da criança deve ser observado. Por outra, o doutor falava na questão do abraço, desse cuidado, dessa proteção emocional. O abraço salva vidas. Num simples abraço, uma mãe pode identificar que aquela criança está insegura, está com medo, está angustiada.
No dar banho à criança, muitas vezes nós temos isso de que a criança já tem 14 anos, já tem 15 anos, precisa de privacidade, tem 12 anos, não posso mais invadir. Não existe isso. Não existe isso. Enquanto a criança vive debaixo do teto daquela mãe, é responsabilidade da mãe e do pai protegerem aquela criança. E a invasão de privacidade, se é que vamos chamar invasão, deve ser observada, deve ser feita. Porque só dessa forma é que essa mãe vai conseguir, de facto, salvar esta criança. Já estamos a concluir mesmo. Da criança abusada sexualmente no adulto, que muitas das vezes é agressivo, é ansioso, é depressivo, é estressado, ou a repetição de padrão, a necessidade, às vezes, de eu também ser agressivo ou ser alguém que vai praticar um ato de violência com outra pessoa. Daí que há estudos que mostram que a maior parte dos pedófilos foi abusado sexualmente também. Muito bem, doutora Carla, 30 segundos para concluir, para alguma recomendação que queira deixar, no sentido de todas essas instituições que aqui nós elencamos cumprirem o seu papel. Antes vou dirigir-me à família. Há uma passagem bíblica em Provérbios que diz: ensinar a criança o caminho que ela deve andar, que até na velhice ela jamais se irá esquecer. É só assumirmos o nosso papel. Ter um filho, a maior parte das vezes, o normal é planificarmos. É termos vontade de ser pai, de ser mãe. Então nós temos que saber que é sério e temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós estamos a falar da fuga paternidade, de atacarmos mais os pais, mas há muitas mães que privam os filhos de conviverem com os pais. E não pode ser. Nós somos adultos e nós não podemos lidar com a criança como se ela fosse adulta como nós. Então, é preciso que as famílias reflitam se querem que as crianças tenham os problemas que elas vivenciam ou se querem o melhor para elas. Eu, enquanto mãe, eu quero até que os meus filhos estejam melhores do que eu. E é esse o foco que nós temos que ter. Quando se gera uma criança, quando se põe uma criança no mundo, nós temos responsabilidades. Elas pertencem ao reino dos céus. O amor ali deixa de existir e não tem como a criança estar condenada ao fracasso. Então é preciso nós refletirmos cada vez mais que isto é sério. É só. Doutora Elisa, para concluir, uma recomendação e já agora também números, por exemplo, que o INAC tem só desta primeira metade do ano e que são alarmantes ou não. De abusos contra menores, de casos que todos os dias chegam até a vossa mesa de trabalho. É muito triste, e para dizer que não são só os adultos a fazerem denúncia, mas que as próprias crianças também já o fazem. E só para os senhores terem uma ideia como está a situação lá em casa. Para dizer que também, no quadro aqui dos 11 compromissos, estamos a trabalhar agora no município Amigo da Criança. Este município Amigo da Criança, que cada administrador se reveja nos problemas da criança. Que tem que ter a esquadra amiga da criança, a escola amiga da criança, todos esses componentes para que realmente a criança seja vista e ouvida. Acredito que muitos problemas levantados aqui, no âmbito da proteção da criança, com o município Amigo da Criança, são todos responsáveis na proteção da criança. Dizer que, com relação aos números, são preocupantes. Só mesmo 2 filhos que o pai abusa já é uma grande preocupação. Quando estamos a falar num universo de mais de 350 crianças abusadas, é complicado. E são várias idades, desde os 5 anos, 4 anos, abusadas. E normalmente essas crianças são abusadas dentro de casa. Estamos a falar do menor, da criança mais nova que foi abusada, tinha 7 meses de existência. Se por um lado o adulto vê na criança algo que já mexe com a psique, e um bebê que ainda usa fraldas. Então queremos que os adultos lá em casa vejam na criança como uma extensão da vida deles e que cuidem da criança e que a criança deve chorar de muita felicidade e não chorar de maus tratos. José Fernandes, tem 30 segundos. Sim, muito rapidamente, eu acho que a questão da proteção da criança é uma responsabilidade de todos. A família, obviamente, como núcleo primário, tem esta missão, mas é necessário que as instituições também assumam a sua responsabilidade em relação a esse desiderato.
O conceito-chave que nós defendemos é que a família deve ser protegida para que ela consiga proteger a criança. Se a família está desprotegida, se a sociedade, a família tem problemas econômicos, tem problemas de desemprego, tem uma série de situações que o custo de vida é extremamente alto, não há uma situação favorável, o nível de pobreza é extremamente alto na sociedade. Então, quer queiramos, quer não, isto acaba por afetar a criança. Daí a responsabilidade da instituição, do governo, criar mecanismo para proteger a família. Protegendo a família, automaticamente estamos a proteger a criança. Sr. Vigar, tem também 30 segundos, rapidamente. Bom, o apelo para este mês da criança, que muito temos estado a observar que faz-se muito nesse mês da criança, a partir dos próprios pais, a sociedade, é que não seja apenas visto o junho associado à criança. A criança merece os 12 meses do ano, merece uma oportunidade de vida carregada de segurança e saúde. E isto começa por acolher também os nossos adultos para essa consciencialização, que aquilo que nós plantamos, a própria Bíblia nos fala sobre isso, né? Nós plantamos e colhemos. E nós queremos, de facto, plantar coisas positivas para podermos colher adultos saudáveis e uma sociedade mais inclusiva e mais segura. Muito obrigado, senhores. Até uma próxima oportunidade. Bom regresso. Agradecemos. Nós agradecemos também a você que esteve a acompanhar-nos neste Geração Debate, edição de segunda-feira, 3 de junho de 2024. Olhamos hoje para a proteção da criança à luz da legislação angolana. Na próxima segunda-feira voltaremos para mais um tema. Por isso, muito obrigado mesmo e boa noite.